E aí pessoal, tudo bem? Bom, em sistema de transmissão de dados, hoje vamos falar sobre os elementos de dados, elementos de sinal e taxas de transmissão. Bom, primeiramente vamos introduzir o assunto com elementos de dados e elementos de sinais. Bom, de modo geral, em comunicação de dados, o objetivo é transmitir elementos de dados. Ou seja, tem-se alguma informação codificada, representada, de alguma forma binária, e esses dados é que serão transmitidos. Esses são os elementos de dados. Bom, de modo geral, um elemento de dados, a menor entidade capaz de representar uma determinada informação é o bit. O bit, que é o dígito binário, o binary digit, representado por 0 e 1, e também possui seus múltiplos, como byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e assim sucessivamente. Bom, os dados estão sempre relacionados com os sinais. Nós temos então aquilo que transporta e aquilo que é transportado. De modo geral, nós temos sinais analógicos e sinais digitais. Então, na comunicação de dados digitais, elementos de sinal eles transportam elementos de dados, ou seja, parte do sinal analógico irá representar uma determinada informação digital. Bom, o elemento de sinal, então, é a menor unidade que um sinal digital pode apresentar. É uma subdivisão deste sinal. Então, ele vai se distinguir normalmente por uma duração, por magnitude, natureza, com relação à modulação, posição, o deslocamento no eixo, e também às vezes com a transição de estados, de nível baixo para nível alto ou multinível, por exemplo. Bom, em outras palavras, nós podemos dizer que os elementos de dados são aquilo que nós precisamos transmitir, aquilo que nós precisamos enviar. Eles podem ser entendidos então como os transportados. Já os elementos de sinal são aquilo que podemos transmitir, é o sinal elétrico propriamente dito, são os elementos de sinais, então são basicamente os portadores. Bom, nós podemos fazer uma relação entre o número de elementos de dados transportados pelo número de elementos de sinal. Essa razão, dada pela letra R, então será a representação de elementos de dados por elementos de sinal. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, nesse gráfico aqui eu tenho um sinal quadrado, e pegando uma das partes dele, eu vejo que aqui o bit 0, um elemento de dados, tem apenas um nível representando. Então ele tem apenas um elemento de sinal com relação a um elemento de dados, ou um elemento de dados com relação ao elemento de sinal. Por isso a razão nesse caso é 1. Nesse outro exemplo, um único bit ele utiliza duas partes do meu sinal. Então, para cada bit, eu tenho duas partes de sinal. Então, a razão nesse caso é de 1/2, porque eu tenho um elemento de dados para cada dois elementos de sinal. Neste outro exemplo, eu tenho que para um elemento de sinal, eu tenho uma codificação para 2 bits, ou seja, cada parte do sinal está representando 2 bits. Então, nesse caso, nós temos 2:1, 2 elementos de dados para um elemento de sinal. Por isso, a razão neste caso é 2. E neste outro exemplo, nós temos aqui 4 elementos de dados, 101, 4 bits. E esses 4 bits estão representados aqui por 3 níveis, por 3 elementos de sinal. Então, neste caso, nós temos aqui uma razão de 4 para 3, uma razão de 4/3, 4 elementos de dados para 3 elementos de sinal. Bom, vamos falar então sobre taxa de dados e taxa de sinal, diferenciar esses dois conceitos. Bom, a taxa de dados ela define um número de elementos de dados, o número de bits, que vão ser enviados no intervalo de 1 segundo. A unidade padrão para a taxa de dados é o bps, é o bits por segundo. Claro, e você também já deve ter encontrado os seus múltiplos, como kbps, mbps, gbps, ou seja, quilo, mega, giga. Bom, nós podemos também encontrar a taxa de dados com outros nomes que você pode encontrar no jargão técnico. A taxa de dados também pode ser referenciada como taxa de bits, ou também taxa de dados pode ser dada como taxa de transferência. Então, taxa de dados está relacionada com a quantidade de dados por segundo.
Bom, já a taxa de sinal é o número de elementos de sinal, ou seja, o número de elementos que compõem um sinal que são enviados no intervalo de um segundo. A unidade padrão para a taxa de sinal é o baud. Então, um baud, na verdade, é uma medida de velocidade de sinalização. Então, ele vai representar alguma mudança na linha de transmissão ou algum evento por segundo. Então, o baud é uma taxa de sinal que está relacionada com a velocidade na transmissão do sinal. Bom, também, assim como existem outras terminologias para a taxa de dados, a taxa de sinal também pode ser encontrada aí com o nome de taxa de pulsos. Taxa de sinal também pode ser taxa de modulação ou ainda taxa de transmissão. Bom, na comunicação de dados, duas coisas são interessantes. É você aumentar a taxa de dados e diminuir a taxa de sinal. Por que isso é interessante? Bom, é interessante porque quando você aumenta a taxa de produção de dados, ou seja, você vai estar aumentando a velocidade de transmissão, você consegue enviar mais informações no mesmo intervalo de tempo. Bom, e reduzir a taxa de sinal, ou seja, condensar, colocar o máximo de dados num pequeno espaço, você vai diminuir exigências em termos de largura de banda, ou seja, você vai ocupar um espectro menor. Então, aumentar os dados cada vez num espaço menor. Essa é a ideia bacana na comunicação de dados. Bom, nós podemos fazer então uma relação entre a taxa de dados e a taxa de sinal. Bom, essa relação, essa aqui vai ser a taxa de sinal, N vai ser a taxa de dados, R, então é a relação, o número de elementos de dados que podem ser transportados no elemento de sinal. Essa fórmula é bastante interessante porque relaciona tanto a taxa de bits quanto a taxa de transmissão. Bom, a razão, a relação também pode estar relacionada com a quantidade de elementos que nós temos na relação entre o número de dados, elementos de dados, e o número de elementos de sinal. Essa é uma expressão logarítmica em que a razão é log de 2 da quantidade de níveis. Nós podemos inverter essa fórmula também, isolando a variável. Nesse caso, então, o nível fica dado como 2 elevado à razão. Essa seria a fórmula. Então, se você tiver a quantidade de níveis, você calcula a razão. Se você tiver a razão, você calcula a quantidade de níveis na representação da quantidade de elementos de sinal. Bom, nessa introdução aí a elementos de dados, elementos de sinais, taxas de transmissão, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Que todos estejam bem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.